Pai do Senhor, irmãos, olha eu aqui novamente, hein? Vocês não vão enjoar de mim não, hein? Tá? Vamos continuar essa nova série que estamos vendo nas quintas-feiras, né? Das nossas decisões. E hoje a nossa decisão é o confessar, né? Eu espero que esteja tudo bem, né, com vocês aí em casa, que todo mundo esteja com saúde, que o Senhor esteja guardando, protegendo cada um de vocês, amém? E a nossa melhor confissão, né, a principal confissão é confessar o Senhor como único Senhor e Salvador das nossas vidas, né? É a nossa confissão primária, é a confissão que vai nos levar a trilhar, né, a vida com Jesus. Mas o que nós falamos e vamos marcar hoje são as confissões dos nossos pecados, né? Os nossos pecados. Em Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, né? Então, o nosso pecado, ele faz separação, né, entre nós e Deus. Mas tem algo que a gente pode fazer para parar isso, para voltarmos para a presença de Deus, que é confessar os nossos pecados, né? O que dizemos assim, 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar e purificar, né, os nossos pecados. Então, o que acontece com isso? Tem aí uma condição, se, né? Para que isso aconteça, você tem que confessar o seu pecado. Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho que me chegar na presença de Deus, né? Eu estava essa noite pensando, né, que quando a gente vai trazer a palavra, o sono vai embora e você fica à noite meditando, né, naquela palavra. E eu tinha visto uma alegoria, né, se eu posso chamar assim de alegoria, do pastor Antônio Júnior, não sei se vocês conhecem, e ele tinha falado assim, né, a alegoria dele, que quando você está numa janela, está bem frio, e você está numa janela, abre a cortina, né, você começa a se aquecer. Você vai se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo. De repente, você fecha a janela e fecha a cortina. O que acontece? Você começa a se esfriar, né? Por quê? O sol apagou? O sol esfriou? Não. Mas você está separado, né? Você está separado do sol, o sol não está te alcançando. E isso acontece quando nós estamos em pecado. Aí eu comecei a falar assim: Senhor, eu queria algo meu. Eu queria que o Senhor me desse algo para falar sobre isso. Aí eu comecei a pensar e a conversar com Deus. E Ele falou assim: imagine, né, uma casa que você começa na sexta-feira a fazer uma faxina, né? Você limpa a casa e deixa ela brilhando. Limpa, limpa, limpa todos os cantinhos, tira todo o pó e a sua casa fica linda. Assim é você. Quando você confessa os seus pecados, você fica limpo, radiante na presença de Deus. Só que a gente pega essa casa limpinha e deixa ela e não vai fazendo mais nada. Passa um dia, você não faz nada, passa 2 dias, você não faz nada, não tira pó, não faz nada. Você vai deixando. Daqui a um tempo, você está dentro dessa casa, seu nariz começa a coçar, você começa a se incomodar, né? Aí, Deus me falou, a nossa vida é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus, o teu pecado do passado, naquela hora, ele é apagado. Você fica limpo, né? Você fica limpinho. Mas, com o tempo, vai passando o tempo, você vai acumulando coisinhas. Daqui a um tempo você já está se incomodando, aquilo já está te incomodando, você já vai se afastando, vai ficando enfraquecido, porque o pecado, ele nos enfraquece. E o que Jesus fala, né? Confesse os seus pecados, porque eu sou fiel para te perdoar. E aí a gente faz o quê? Vai na presença de Deus, na presença de Jesus, confessa os nossos pecados e a casa fica limpa novamente, né? A casa fica limpa de novo.
E nós temos que aprender, né, a confessar reconhecendo as nossas fraquezas. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que entrar numa posição de nos conhecermos. Você só confessa aquilo que você sabe, né? Aquilo que você espera que Deus saiba, porque a gente chega na presença de Deus e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí ele olha assim e fala assim: qual o pecado? Qual o pecado que você quer confessar? Então você tem que se conhecer, você tem que... Só um momento. Você tem que aprender a chegar na presença do Senhor, confessando, mas dando nome àquilo que você quer confessar. Você tem que falar: Senhor, perdoa os meus pensamentos que não trazem comunhão, perdoa as minhas fraquezas que me separam de Ti. Se você é uma pessoa que não consegue vencer a fofoca, coloca isso na presença de Jesus. Senhor, perdoa, né? Me faz ser forte para fugir das pessoas que me levam a pecar nessa área. Você tem que conhecer as suas falhas, você tem que se conhecer, autoconhecimento, para poder chegar na presença de Jesus e falar daquilo que você quer ser limpo, né? Daquilo que você quer ser limpo. Assim como essa casa que ele me mostrou, as pessoas podem limpar só um cômodo. Pode limpar sua sala, pode limpar sua cozinha, mas o restante da casa vai ficar sujo. E é dessa maneira que nós devemos agir com a confissão, né? Confessar o que está sujo em todas as áreas da nossa vida, né? A nossa luta é uma luta diária, né? O pecado do passado, quando aceitamos Jesus, foi retirado da nossa vida, mas nós temos uma luta diária para permanecermos limpos diante da presença de Deus, né? Nos conhecermos é algo muito importante para ter controle sobre a nossa vida, né? Saber quais são os meus pontos fracos ajuda nessa guerra que eu travo todos os dias. Conhecer os meus pontos fracos, saber quais as minhas dificuldades, faz com que eu, né, esteja guerreando diretamente no ponto, né? A Bíblia diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? E nós temos então que estar buscando essa comunhão, buscando estar na presença dele, confessar essas fraquezas, né, e vencer. Porque se nós confessarmos, nós vamos vencer, mas nós temos que ter as áreas certas, saber do que nós estamos falando para Deus, né? Não adianta chegar nele lá e falar assim: ah, Senhor, como orar o Pai Nosso, falar perdoa os nossos pecados. Ele vai perdoar, mas você vai continuar tendo lutas, tendo fraquezas, porque as áreas específicas da sua vida vão estar sempre ali, sempre marcando a sua vida, as áreas específicas, aquilo que te derruba na presença de Deus, né? Muitas vezes a gente chega aqui e a palavra diz assim que a gente confessa uns para os outros para ser curado, né? E o que acontece? A gente vê e às vezes a gente até passa, né, por pessoas que procuram sempre alguém no domingo. Aí você vê aquela pessoa chorando ali, abraçado, se derramando, confessando para aquela outra pessoa o pecado, a pessoa ora por ela, aí ela vai embora, mas ela não crê, ela não acredita nela mesmo, porque aquela área dela é tão forte, né? Aquela área que está ali maltratando é tão forte, que ela sai da igreja para fora, da porta para fora, e não acredita. Aí quando é na segunda-feira, ela está bem, porque ela confessou no domingo, mas na terça ela já vai se enfraquecendo, na quarta ela está mais fraca, e quando chega no domingo, ela está aqui novamente na frente, abraçada com alguém chorando. Eu acho que nós já presenciamos isso muitas vezes, já fizemos isso, né? Já abraçamos, já oramos com alguém que age desse jeito, né? Por quê? Porque ela não se conhece, não sabe a área específica da vida que deve confessar, a área específica da vida dela que ela deve entregar, né, na presença de Deus. Ela é fraca naquela área e ela não tem forças para fugir, né, dessa área, ela não tem força para fugir.
Aí a Bíblia diz assim, a palavra diz, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que a gente faz muitas vezes? Acha que tem domínio, e nós sozinhos não temos domínio. Nós não temos domínio em área nenhuma da nossa vida sozinho. Nós precisamos estar na presença de Jesus. E Ele precisa ouvir a nossa voz. Ele precisa ouvir essa confissão. Quando você fala, você se ouve e você se conhece. Então nós precisamos confessar. Ele precisa ouvir a nossa voz. Nós precisamos falar, Senhor, me perdoa na área da fofoca. Senhor, me perdoa, eu tenho este vício, eu preciso ser curada nesta área. Aí você vai ouvindo e vai se conhecendo, vai adquirindo armas para poder lutar contra essa fraqueza, né? O pecado, ele enfraquece, ele machuca e ele mata. Em Romanos 6,23 diz que, porque o salário do pecado é a morte. Né? E quando uma pessoa fica nesta guerra, quer servir ao Senhor, quer servir ao pecado, né? Ela vai morrendo aos poucos, né? Até que tome a decisão de confessar e de colocar na presença de Deus, para que seja liberta, né? Para que seja ajudada por pessoas de confiança, por pessoas que realmente estão dispostas a te ajudar. Né? Essa luta vai ser travada diariamente na vida. Então, nós temos que nos conhecer, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Mas muitas vezes nós temos vergonha, né? Vergonha de falar com a pessoa, vergonha de falar com Deus. Porque nós temos uma imagem de crente, uma imagem de santo, de conhecedor, de sábio, e nós temos vergonha, e aquilo nós vamos convivendo com aquela fraqueza. Não sei, né? A gente conhece, né, e vê pessoas que estão ali, um dia ela está lá em cima e prega, e pula, e vibra, e canta, você fala, ai, que bênção, que unção que aquela pessoa tem. Daqui uns dias ela está lá cabisbaixa, pedindo oração, buscando forças. Por quê? Muitas vezes tem uma fraqueza que não chega na presença de Deus e fala por quê? Porque tem vergonha até de Deus, de reconhecer para Deus que tem aquela fraqueza, que precisa ser liberto, que precisa confessar. Né? São coisas que nós temos que buscar, nós temos que nos reconhecer verdadeiramente. Né? Confesso para Deus e sou perdoado. Em Salmo 32:5 diz, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Lindo, né? Linda palavra. Por quê? Porque se nós não reconhecermos, nós não chegarmos na presença de Jesus e falarmos para Ele e abrirmos a nossa boca, muitas vezes a gente tem mania de falar, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece meu coração. Né? Deus conhece mesmo, Ele sabe o que vai ali. Mas Ele conhece também que nós temos a vergonha de chegar diante dEle. Muitas vezes a gente acha que Ele não é capaz de perdoar aquele pecado. A gente acha isso, a gente fica olhando a Deus como um Deus tão lá em cima, tão inatingível, que é incapaz de perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque nós nos envergonhamos, né? Nós deixamos de lado a ação do Espírito Santo na nossa vida. Né? E Ele quer que a gente seja autêntico na presença dEle. Né? E nós temos que conhecê-lo. Nós temos que conhecê-lo, porque a palavra diz que se o Filho nos libertar, nós seremos livres de verdade, está em João 8,36. Se Ele nos libertar, nós seremos livres, nós temos que crer, né, que essa liberdade vem por meio de confessar, de dizer para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Como lá atrás nós confessamos Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, porque nós reconhecemos que precisávamos dEle, precisávamos mudar, que Ele seria a solução para os nossos problemas, e Ele é, né, a solução para os nossos problemas. Só que, com o tempo, nós ficamos acomodados, achando que as coisas já não têm mais importância.
E tem importância sim, tem importância na nossa vida, porque tudo aquilo, né, tudo aquilo que nós passamos, que nós deixamos ir ali, acumulando nas nossas vidas, vai trazendo um fardo que a gente não entrega para Jesus. A gente começa a carregar um fardo que não é nosso, porque Ele diz para a gente entregar o fardo para Ele. Mas a gente prefere começar a colocar de novo aquele peso que Ele já pegou para si. Nós queremos de novo, vamos colocando de novo sobre a nossa vida. Né? Nós vamos tomando decisões por nossa própria conta, né? Achando que Ele não está importando. Jesus não está se importando com essa coisinha aqui. Né? Mas Ele está se importando sim. Ele quer que tenhamos uma vida plena, uma vida liberta na presença dEle. Ele quer que nós tenhamos um coração puro. Né? Um coração puro. E este coração puro não depende de nós. Né? Esse coração puro é baseado em Deus, né? E não em mim, não em você. É baseado no caráter de Deus, é baseado nas ações de Deus, não nas nossas. É baseado na bondade de Deus, não nas nossas. É baseado na promessa de Deus, não nas nossas tentativas. Um coração puro é um presente de Deus, né? É um dom da graça, né? Um bom comportamento não vai purificar o meu coração, né? Mas um coração puro vai purificar o meu comportamento, vai mudar o meu comportamento. Né? A Bíblia diz, abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E para estar com um coração puro, eu tenho que estar com o coração limpo na presença de Deus, sem medo de julgamentos de Deus. Às vezes nós temos medo do que Deus está pensando de nós. Né? E a Bíblia diz que o que Ele pensa de nós são coisas boas. Nós é que não tomamos posse disso. Porque muitas vezes quando a gente comete alguma coisa que desagrada a Deus, a gente guarda aquilo ali no nosso coração e depois fica, né, pensando que Deus vai estar nos cobrando aquilo ali. Qualquer coisa que acontece, a gente fala, é porque eu fiz aquilo ali. É porque deve ser. Deus está me castigando. E não é isso. Deus quer que tenhamos um coração puro. Deus quer que a gente viva essa vida plena na presença dEle. Né? Que as nossas aflições não sejam essas aflições internas. Né? As nossas lutas não são essas. As nossas lutas não são essas. Mas nós temos essas lutas diárias, por quê? Porque a natureza pecaminosa está em nós. Ele nos libertou quando nós o aceitamos, né? Mas a natureza pecaminosa, ela continua, né? Ela é enraizada em nós, não tem jeito, não tem jeito. Mas nós temos que lutar contra essa natureza. Né? É difícil, porque a carne, ela se levanta, né? Cada dia, todo dia pela manhã ela se levanta junto com você. Acontecem coisas que você quer explodir, acontecem coisas que você quer falar palavras que não deve. Acontece coisas que você fica pensando da outra pessoa, fica falando, né, outras coisas mal, desejando, até muitas vezes desejando mal, pedindo para Deus vingar, né? Então, Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena. E Ele sabe das lutas que nós passamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente chegue a Ele e confie nele como um pai. Né? Um pai é aquele que você tem a liberdade de chegar e falar, aconteceu isso. Eu sei que muitas vezes tem filhos que não têm essa liberdade com o pai terreno. Né? Que não pode chegar na presença dele e falar, e abrir o coração. Né? E isso a gente traz para a presença de Deus. Quando a gente converte, a gente traz para a presença de Deus, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que Ele é perfeito, que Ele é fiel para nos perdoar. Aquela experiência que você tem de pai, daquele pai que você não tinha acesso, que você não poderia se abrir para contar, para falar, você traz para a presença de Deus e continua a sua vida dessa maneira. Né? Não tendo acesso, não tendo liberdade de falar aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, apesar dele te conhecer. E essa falta de intimidade com Deus, de falar aquilo que você precisa falar, de se sentir amparado,
faz com que você cada dia mais vá se sentindo inferior. Né? Aquele pecado vai te sufocando, você vai se sentindo inferior na presença de Deus. E não é isso que Ele quer. Né? Ele não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente tenha a facilidade de entrar na presença dEle. E isso só acontece quando nós estamos limpos de coração. Né? A facilidade de entrar na presença dEle, para falar aquilo que nos incomoda, aquilo que tem nos machucado, aquilo que tem acontecido conosco. Às vezes é tão pequeno, tão ínfimo, né? Que a gente fala assim, mas Deus não vai se importar com isso, Jesus não vai se importar com isso. Mas Ele se importa sim, Ele se importa com tudo o que acontece conosco, desde o momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir novamente. Ele se importa com tudo, Ele tem cuidado de tudo. Né? Mas nós temos que dar essa importância também. Nós temos que dar essa importância para as coisas que nós estamos fazendo. Nós vamos passando por cima das coisas, nós vamos passando e deixando, mas quando chega uma hora, na hora que você vai ver o saldo da sua vida, você fala, peraí, estou em falta, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que tirar isso da minha vida. Há problemas emocionais que estão acontecendo, acometendo muitas pessoas, muitas vezes é por causa disso, que a pessoa vai deixando os sentimentos, vai deixando aquelas coisas ruins, né, ali, fazendo raiz ali, quando ela vai tentar tirar, já não dá mais. Desperta alguns gatilhos, né? Desperta alguma mudança hormonal, né? Mas por quê? Porque não falou, porque não tirou na hora. E isso acontece com o pecado também, né? De repente você vê a pessoa sumir, não quero mais igreja, não quero mais Deus, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Por quê? Porque foi deixando aquelas coisinhas infiltrarem no seu coração, infiltrarem e criarem raízes. Quando vê, não consegue mais. E fica tão envergonhado que não pede ajuda para ninguém, não pede ajuda para Deus, não pede ajuda para o irmão, simplesmente fala, não quero mais, não deu certo comigo, não deu certo para mim. Mas por quê? Faltou um autoconhecimento, faltou ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa confessar para Deus. Tudo. Né? Nós precisamos confessar tudo. Ele te conhece quando você está sozinho lá no seu quarto. Né? Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe para onde você é guiado. Né? Por isso que nós temos que aprender dEle, aprender com Ele, a fidelidade dEle. Né? As pessoas podem desistir de você, elas podem te deixar de lado, mas Deus afirma que Ele nunca te abandonará. Né? Em Hebreus 13:5 diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Né? Então, é isso, nós temos que aprender a conviver na presença de Deus com o coração puro. Né? Ser libertos, porque a nossa luta não é contra isso, nós não podemos viver o dia todo, né, o tempo todo, lutando com essas coisinhas que vão nos afastando de Deus. Nós temos que aprender a chegar na presença dEle, confessar e acreditar que Ele nos liberta, que Ele nos guarda, que Ele nos transforma. Nós temos que acreditar nisso. Né? E nós temos que acreditar nas promessas. Falo novamente esse versículo, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa. Mas para essa promessa se cumprir em nossa vida, tem uma condição: se confessarmos. Né? Esse se aqui é colocado como condição. A promessa dele, as promessas de Deus, no geral, elas têm condições. Né? E essa é uma delas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Outro versículo que fala sobre as promessas de Deus, né, em relação a pecado, a confessar, é Zacarias 13:9. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Por isso digo,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Gálatas 5,16. Isso fala sobre o poder de Deus, né? O poder que tem sobre a nossa vida, o Espírito Santo, o viver pelo Espírito. Amém? Em Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Quais os benefícios de ter um coração puro? Você vai ter uma vida leve, uma vida de satisfação e contentamento, uma vida inabalável, que é uma vida constante, perseverante, que permanece em Jesus Cristo. Uma vida vitoriosa, vida de abundante progressão em todas as áreas. Uma vida restituída das perdas de coisas legítimas, da graça de Deus. Uma vida ensinadora, é uma vida que compartilha suas experiências com os outros. Amém? Então nós temos que realmente aprender a chegar na presença de Deus, chegar, confessar, né? Trabalhar isso dentro de nós. Isso vai gerando com o tempo um hábito. Né? Um hábito, como é o hábito de tomar um banho. Você limpa o externo. Né? E confessar os seus pecados, com o tempo, vai gerar um hábito de limpar o interno. Todo dia você está fazendo aquela limpeza. Todo dia você se autoanalisa. O que eu fiz hoje que me separou do amor de Deus? O que eu posso fazer para mudar amanhã? Para amanhã eu ser melhor? Para amanhã eu estar mais próximo de Deus? Né? Aí você vai começar a conhecer as suas fraquezas e a lutar com elas. Ah, mas eu fiz hoje, né? É como quando você está fazendo dieta. Né? Hoje você faz tudo direitinho. Aí no outro dia você jaca, como diz o pessoal, né? Aí já desiste de tudo. Não quero mais. Ah, não deu certo, eu não consigo, não quero mais. Né? Mas só que com a vida cristã não é assim. Né? Hoje você vai cometer alguma coisa que você vai se entristecer, né? Porque quando nós estamos querendo, né, realmente viver uma vida na presença de Deus, querendo ter uma vida reta, uma vida digna, você faz uma coisinha, você se entristece. Você fala, ah, não era para eu ter feito isso, estava indo tudo tão bem, mas Deus te conhece, né? Ele sabe que uma hora ou outra a gente vai dar uma escorregada, mas Ele está ali. Né? Aí você olha assim e fala, ai Senhor, me perdoa por isso. Né? Amanhã eu vou fazer tudo direitinho. Aí chega amanhã, você começa tudo direitinho, aí chega na hora do almoço, acontece alguma coisa, queima o arroz, você já perde a paciência, já fala alguma coisa que você não queria. Aí aquilo já entristece o seu coração de novo, você fala, ah, mas comigo não tem jeito, não dá certo. Né? Não dá certo, eu não nasci para isso. Mas não é verdade. Não é verdade. O único que quer fazer você acreditar que com você não dá certo é o diabo. Porque Jesus, Ele acredita que vai sempre dar certo. Porque Ele está ali. Né? Ele está ali. A promessa dele é essa para nossas vidas. Vai dar certo, né? Porque nós fomos salvos pelo sangue. Ele não derramou o sangue lá na cruz à toa. Ele confia, né, em nós. Ele confia em nós. E nós temos que aprender a confiar também em nós. Porque as nossas fraquezas muitas vezes tiram a nossa própria confiança, a autoconfiança. Deixa de lado tudo aquilo que a gente ouve de bom e começa a focar só naquelas coisas ruins, só naquilo que eu não consigo deixar de fazer. Mas é um hábito. É um hábito, como eu já falei, como tomar banho para limpar o externo, é um hábito de limpar o interno também, todo dia, chegando na presença do Senhor e confessando, dando nome às suas fraquezas, dando nome aos seus pecados, né? Pedindo a Deus diretamente, falar para Ele aquilo que você quer, né? Aquilo que você precisa,
aquilo que precisa ser mudado na sua vida, né? Para que haja realmente essa libertação, você se sinta liberto e você possa confiar no perdão. Uma das coisas que a gente precisa aprender é confiar no perdão. Né? Confessar, a gente confessa, mas confiar no perdão às vezes é um pouco difícil, por isso que a gente está sempre ali. Faz, né? Faz, refaz, porque muitas vezes nós não confiamos no perdão. Deixamos de acreditar naquilo que Deus prometeu, que é nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Né? Isso é muito importante, é um versículo muito importante para nossas vidas. É muito importante. Nós temos esse versículo gravado no nosso coração, porque na hora que acontece, você já lembra. Epa, peraí. Se eu confessar, eu sou perdoada. Né? Se eu confessar, eu sou perdoada. Ah, mas e se eu fizer de novo? Confessa novamente. Não tem fim. Não tem cota. Né? Ele não deixou uma cota. Ó, você tem tantos % de pecado para cometer. Tá? Não é assim. Porque contra o nosso irmão a gente tem... Imagine, se contra o irmão nós temos 70, né? 70 vezes 7. Imagine. De Deus para nós. Eu acho que ele nem colocou essa conta, né, de Deus para nós. Então, nós temos livre acesso ao perdão. Nós temos livre acesso ao perdão. Vai lá, confessa, né, e seja livre. Seja liberto. Né, porque a nossa luta é grande, é diária, mas se você tiver com o coração puro, um coração limpo na presença de Deus, é muito mais fácil vencer. É muito mais fácil vencer. Por quê? Porque nós estamos confiando que Deus está ali do nosso lado. Eu muitas vezes já passei por isso, de estar fazendo alguma coisa e ficar com medo, né? De Deus não estar ali comigo porque eu tinha pecado ou tinha feito alguma coisa que tinha desagradado a Deus. Eu falei, mas será que eu posso pedir realmente para Deus? Né? Porque eu não confiava, né? Não acreditava que aquilo ali já tinha sido levado, já tinha sido liberto. Toda hora estava ali, lembrando, né? Ah, mas você fez isso. Será que Deus realmente vai ouvir sua oração agora? E muitas vezes a gente pensa isso. Será que eu tenho direito de chegar na presença de Deus? Tem sim, porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, né, de toda injustiça. O nosso pecado não vai mais fazer separação entre nós e Deus, porque nós não vamos deixar, nós vamos aprender a confiar, mesmo que a luta seja grande. Né? Conheça os seus pecados e confesse a Deus, um por um. Não se envergonhe diante dele, pois ele te conhece e sabe as suas fraquezas. Né? Que a sua luta diária não seja, né, não ter confiança que Ele te perdoa. Amém? Mesmo que você hoje faça e amanhã faça novamente. Ele te perdoa hoje e amanhã Ele te perdoa novamente. Creia nisso. Creia nisso e tenha um coração puro na presença de Deus, para poder viver as promessas, para poder envergonhar Satanás e dizer, eu tenho direito de viver essa vida plena na presença de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que nós possamos realmente ser mudados, né? Ser tocados pelo poder do Espírito Santo nesta hora. Né? Para, se tiver algum pecado aí que está te prejudicando, né? Olhe para ele, peça perdão, descubra o nome desse pecado e fale para Deus, Senhor, me perdoa nesta área, me perdoa, me liberta deste pecado. Né? Dá nome para o seu pecado. Porque assim você vai estar se conhecendo e vai estar acreditando que você está sendo liberta naquele momento. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um de nós nesse momento e trazer à mente aquilo que nós precisamos mudar para que este dia, né, seja diferente. Amém? Em nome de Jesus.